Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta música interpretada pelo cantor Moisés Lira, que esteve presente durante as comemorações do 46º aniversário da Igreja do Calvário e conjunto coral Sarah Calley, que celebrava o 37º aniversário de Ministério de Louvor. Nesta manhã, hoje, quinta-feira, dia 21 de dezembro, eu devo lembrar aos nossos telespectadores que está chegando a hora, de nós participarmos daquele grande culto de ações de graças do Natal, que este ano nós celebraremos no dia 23, no sábado, dia 23, sábado às 19h30, esta cantata que todos estão aguardando com muita expectativa, com muita ansiedade. Você não pode ficar de fora. Nós estaremos realizando essa 7ª edição fora do templo, porque não comporta a multidão que acorre ali para celebrarmos juntos aquele culto natalino. E aí você, telespectador, que está conosco nesta manhã, deve estar lembrado que nós estaremos trazendo hoje a conclusão de uma palavra que Deus nos deu sobre a Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro do ano de 1517. Essa data histórica realmente mudou a história da igreja. Porém, os anos se passaram, os séculos chegaram a 2001, século 21, e a igreja hoje, por incrível que pareça, está necessitando também de ter ou experimentar uma nova reforma, devido a tantas coisas que foram trazidas para a igreja, como seja a chamada teologia da prosperidade, a chamada teologia moderna, esse evangelho oba-oba, de self-service que estão pregando por aí, esse evangelho com um leque de facilidades, prega que as pessoas precisam apenas, simplesmente melhorar de vida, financeiramente, economicamente, mas que não se fala no principal motivo pelo qual Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, os pecadores perdidos. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Este evangelho da cruz, da regeneração, esse evangelho do novo nascimento, esse evangelho que prega a crucificação de Jesus, muitas igrejas hoje sequer falam, sequer lembram do motivo pelo qual Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E essa reforma que muitas destas igrejas precisam de experimentar e de passar novamente a limpo, tudo a limpo, porque hoje a forma de indulgências está com outras nomenclaturas, outros títulos, para sofrer, e outras coisas mais tantas que se ouve por aí. Por isso, nós afirmamos, a reforma protestante aconteceu, mas ela está precisando novamente de uma nova reforma. O alemão, Melanchthon, Farel, os valdenses, os bardos na Inglaterra, os citas na Boêmia e o célebre monge Martinho Lutero na Alemanha. Estes homens, eles pagaram preço caro, eles tiveram noites mal dormidas, risco de serem mortos, de serem apedrejados. O próprio Martinho Lutero se recolheu e esteve escondido durante um ano lá no castelo em Heidelberg. Nós estivemos nesse castelo e ele reuniu os monges, seus companheiros, para que eles fossem persuadidos que eles não deveriam continuar sendo enganados, iludidos com as indulgências que se cria, que se pregava. Portanto, esses homens, eles foram homens levantados por Deus para marcar limites, como diz o texto que nós lemos. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não podemos, portanto, deixar de lembrar a
desses homens, o que esses homens trouxeram de benefício para a igreja cristã evangélica. Lembrando que houve um grande contemporâneo destes homens, chamado Gutenberg. E o Gutenberg, na época, por uma providência divina, foi o inventor da gráfica. Não havia gráfica. Nessa época, Martinho Lutero tinha escrito à mão, manualmente, a primeira Bíblia, e colocou nas mãos de Gutenberg. Nós estivemos visitando lá em Genebra um museu onde estava lá uma simulação da gráfica, evidentemente, como foi usada a impressão da primeira Bíblia no Museu da Reforma em Genebra. E nós ficamos encantados porque vimos que naqueles dias se cumpria o que está lá no livro nos dias de Gutenberg, o que está escrito lá no livro de Jó. Esse texto é como se Deus estivesse dizendo: olha, um dia um senhor chamado Gutenberg vai inventar uma máquina que vai imprimir a minha palavra. Está lá em Jó 19, 23 e 24. Essa profecia se cumpriu literalmente através de Gutenberg. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Nós temos aqui na igreja um irmão que trabalha com gráfica, o irmão Diácono Genildo. Eu não sei se ele está por aqui agora, mas Genildo sabe perfeitamente. Ele ainda tem lá uma máquina na casa dele, antiga, como era feita a impressora, como era impresso jornais, livros. Era exatamente, as peças eram de ferro. Eu alcancei ainda isso quando eu era adolescente. A gente estava um dia visitando uma gráfica, eu fui lá e vi, eram as chapas grandes de ferro, as letrinhas de chumbo, do jeito que Jesus, do jeito que o Senhor mostrou e revelou a sua palavra. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Amém? Quem pode dizer amém? A palavra de Deus se cumpriu, porque Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembramos ainda um outro reformador, Martin Bucer, conhecido como o reformador de Strasbourg, em Cambridge. Este homem também foi um grande precursor da reforma. Em outras palavras, em 31 de outubro de 1517, esses homens colocaram limites. Não podemos continuar concordando com indulgências, com sacramentos, porque estes homens descobriram, através da palavra de Deus, conforme vemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o justo viverá pela fé. O próprio Martinho Lutero, numa das suas promessas, no afã de receber o perdão dos seus pecados, subindo as escadas de joelhos, quando chegou no último degrau, os joelhos todos feridos, ensanguentados, ele continuava com o peso da consciência, o fardo do pecado sobre os seus ombros. Ele disse: eu não estou sentindo nada. Voltou para casa totalmente decepcionado. E quando ele chegou em casa, foi ler e deparou-se com Romanos 1,16: porque o justo viverá pela fé. E aí ele descobriu: aqui está o segredo. Em outras palavras, caiu a ficha, como a gente costuma dizer. Foi assim a reforma. Esses precursores pegaram, acreditaram e defenderam 500 anos atrás. Agora eu quero falar para a igreja em nossos dias. Passaram-se 500 anos e, lamentavelmente, nós vemos com tristeza
que parece que tudo aquilo que foi reprovado, tudo aquilo que foi realmente rechaçado, foi deixado como algo que não tem valor nenhum, e não tem mesmo, está tudo voltando. Graças a Deus, porque ainda temos hoje homens de Deus, igrejas cristãs evangélicas, e eu dou ênfase a isso aqui, me perdoe eu estar fazendo esta redundância, igrejas cristãs evangélicas que ainda continuam, e eu quero dar aqui uma ilustração, como se tivéssemos uma pira olímpica acesa e não deixamos que ela se apagasse. Vocês devem estar lembrados que quando nós tivemos as Olimpíadas aqui, alguns anos, foi ano passado, foi ano retrasado, não me recordo, a pira olímpica, inclusive passou aqui em Campina Grande, e cada pessoa pegava aquela pira olímpica e passava de bastão para bastão, ia, de modo que ela não se apagou e não pode se apagar, ela ainda está acesa em algum lugar deste planeta. É assim que nós devemos manter o que os precursores da reforma fizeram há 500 anos atrás. Esta chama não é uma pira olímpica, esta chama é a palavra de Deus, cujo Espírito Santo que foi derramado nos dias de Pentecostes como fogo, foram vistas como fogo, que labareda de fogo vindo do céu, caído sobre eles. É esta chama da palavra de Deus que não pode estar apagada. Nós temos que fazer com que esta chama continue acesa nos nossos corações, ardendo em nossos corações. Foram passados 500 anos e essa chama não pode estar apagada. Nós somos continuadores desta reforma, detentores da reforma em nossos dias, e por que não dizer no futuro da igreja? Pois se não tivermos cuidado, seremos enganados, como antes da reforma muitos foram enganados, seremos engolidos, seremos ludibriados, porque a cada dia surgem inovações, modismos, que parecem até que são verdades. No último dia 31 de outubro, celebrou-se os 500 anos da Reforma Protestante. Nós cristãos evangélicos, através dos séculos passados, desfrutamos da liberdade de podermos ler as Escrituras, de examinarmos a palavra de Deus, o que antes da Reforma, isso não era permitido. Porquanto essa abertura concedida ao povo de Deus, devemos agradecer aos precursores da Reforma. Durante ou diante da história da igreja, percebemos que muitos fatos combatidos por aqueles homens estão sutilmente se infiltrando na igreja. E o pior, veja bem, pasmem isso que eu vou dizer, e o pior é que muitos desses fatos, além de estarem substituindo a palavra de Deus, são recebidos em nome de Jesus. Não se trata dos santos, entre aspas, da antiguidade ou dos sacrilégios. Antigamente a tradição religiosa e as indulgências tinham as características de manter o poder papal e o monopólio da Igreja Católica Apostólica Romana. O slogan declarava: fora da igreja não há salvação, como dissemos há pouco. Hoje em dia as indulgências têm um aspecto diferente. As pessoas são convidadas, preste atenção, a vir a Jesus não para serem salvas por Ele, ou para reconhecerem que a sua morte, através do seu sacrifício, como o único meio pelo qual o pecador perdido precisa da salvação, mas simplesmente para melhorarem de vida, para sair do sufoco, para salvar o casamento, para ter um carro 0 quilômetro importado, para ter uma casa boa para morar, para ter dinheiro na poupança, para viver uma vida materialmente falando, com bonança, fartura, sombra e água fresca. E aí a gente vê a cobrança das indulgências. Diante disso tudo, nós não podemos ficar calados, temos que continuar protestando. O título da pastoral: Deus ajude-nos a sermos protestantes. Amém? E aí a gente vê com tristeza, não somente sobre o aspecto religioso. Agora, por favor, abram bem os ouvidos,
não apenas sobre o aspecto religioso. Temos que protestar também contra a corrupção que se generalizou e se instalou neste país, contra a violência, contra o aborto, contra a exploração sexual, contra a pornografia, contra a falta de respeito ao cidadão por não ter mais o direito de ir e vir com dignidade, contra as injustiças sociais, há muito negligenciada por leis que favorecem a criminalidade e os fora da lei. Nós protestantes estamos na contramão de um mundo sem Deus, sem leis, sem amor, sem justiça e sem fé. Por isso temos que continuar protestando. Em nossos dias precisamos de homens ousados como o apóstolo Paulo, o qual não amou a própria vida, como Martinho Lutero, que rompeu com o poderio religioso da sua época. Deus espera contar conosco, comigo, com você e com todos nós, para que nós continuemos protestando. Quem pode dizer amém? Mas, passados esses 500 anos, nós temos que estar mais atentos, mais vigilantes do que aqueles naqueles dias. Porque hoje o joio está misturado com o trigo. Me perdoem usar essa expressão. Os bodes estão vindo se juntar com as ovelhas. Está desse jeito a igreja hoje. Me perdoem eu estar usando essa explicação, essa exposição, mas é o que está acontecendo hoje. Muita coisa em nome do Evangelho, muito movimento em nome do cristianismo, muita coisa em nome daquilo que é mais sagrado, e as pessoas estão aceitando isso como se fosse realmente natural, como se fosse igreja de Deus, como se fosse evangelho. Não podemos ser mais míopes ou fazermos vista grossa. Nós temos que mostrar realmente onde está a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja do Brasil precisa de uma libertação. Não podemos estar alienados ou fazermos conta que não estamos vendo ou não estamos ouvindo, que não estamos entendendo. Não podemos fazer de surdo ou de cegos, mas realmente mostrarmos aquilo que está errado. Uma coisa que me chamou a atenção esta semana passada, a mídia no mundo todo deu uma especial atenção à reforma. Agora, sabe por quê que me chamou a atenção? Devido a alguns líderes mundiais, a exemplo de Angela Merkel, lá na Alemanha, filha de um pastor, ter feito um pronunciamento para todo mundo. Aí a Rede Globo e outras emissoras, CNN e tantas outras, deram ênfase à reforma protestante. Eu acho que vocês viram durante essa semana passada matérias de quase 20 minutos, 15 minutos. Isso não acontece nunca no mundo em que não se crê, em que não se admite, mas que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Agora, por quê? Porque uma autoridade, exemplo de Angela Merkel, ela foi lá na Alemanha fazer um pronunciamento para todo mundo, para todas as nações tomarem conhecimento de que a reforma protestante aconteceu lá na Alemanha. E eu fiquei feliz e agradecido, embora que era como se fosse uma pedra clamando. Jesus disse: se estes se calarem, até as próprias pedras clamarão. E eu louvei a Deus, eu digo: obrigado, Senhor, porque ainda hoje a tua palavra está sendo realmente transmitida, está sendo comunicada, embora que através de um canal assim muito diferente daquele como deveria ser normalmente. Precursores da reforma. Quem são esses precursores da reforma dos dias atuais? Eu e você, nós que estamos aqui. Temos que dar continuidade às 5 solas que os reformadores defenderam. Só as Escrituras
Escrituras, só Jesus, só a graça, só a fé e só a glória de Deus. Não podemos abrir mão disto, porque se nós não atentarmos, nós poderemos incorrer nos mesmos erros que aqueles homens antes da reforma praticavam. Não podemos deixar de considerar que só as Escrituras, só Jesus, só a graça, só a fé e só a glória de Deus são suficientes. Não precisamos, como diz o slogan que alguns defendem, fora da caridade não há salvação. Outros tem que ter um santo para ajudar a Jesus nos salvar. Precisamos de fazer mais alguma coisa para merecer a salvação. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os Deus e os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz, e nós não podemos abrir mão disto. Por isso é que nós temos que entender que o que esses precursores da reforma plantaram, o que eles deixaram como legado, o que eles deixaram como herança para nós, não é outra coisa senão nós continuarmos com esta palavra aberta, mostrando, ensinando o caminho, que o Pai disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único meio pelo qual importa que nós sejamos salvos, e não temos que ter além dele mais ninguém, porque a Bíblia encerrou dos céus à terra, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Por isso, nesse dia em que nós estamos aqui trazendo uma mensagem, mostrando a importância desses precursores da reforma, responsabilizando a cada um que aqui está e também que nos assiste em casa através da televisão, do programa Opção para a Vida, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, encerrando. Aliás, uma pergunta: a sua vida foi transformada para que você realmente se sinta uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho? Ou você continua ainda escravo do pecado? Se você é uma pessoa que não sente-se liberta ainda, aqui está a resposta: Jesus. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta o homem da cegueira espiritual, da ignorância religiosa, de toda essa bagunça, me perdoe a expressão, que estão pregando por aí em nome do Evangelho, que de Evangelho, como eu disse a princípio desta mensagem, não tem nada, absolutamente nada. Que Deus nos ajude, portanto. Fiquemos em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, e nesta oração nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da igreja no Brasil, tenha misericórdia daqueles que ainda continuam cegos espiritualmente, que ainda precisam realmente de conhecer a verdade, como Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer, porque nesta hora nós abrimos a tua palavra, e o que nós transmitimos, o que nós comunicamos não foi outra coisa senão a tua palavra, e a tua palavra nos assegura que jamais ela voltou e jamais ela há de voltar vazia. Que aqueles que estão nos assistindo, seja em casa, seja no YouTube, seja onde estiver, onde quer que estejam, suas mentes sejam esclarecidas, seus corações também iluminados, para que abram os seus olhos da fé e contemplem que realmente
A Tua palavra é a única âncora aonde nós podemos, Senhor, nos sentirmos seguros. Tu és a rocha onde nós sentimos firmeza. Tu és a única palavra de salvação. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, abre o coração, abre o entendimento daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem agora, ó Pai. E que a Tua palavra, que jamais há de voltar vazia, ela encontre guarida nos corações. Eu te peço tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande